Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da segunda semana da Páscoa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Amados e amadas de Deus, no final do Evangelho de ontem, queriam fazer Jesus rei. Jesus se retira. E agora o que acontece? Ao cair da tarde, estamos no final do dia, a tarde já está caindo, o dia já está se pondo. Os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. De novo o movimento. Agora vão em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. E o evangelista narra como estava a realidade. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. A noite já tinha caído, já está escuro e Jesus não tinha ainda vindo ao encontro dos discípulos. E diz o texto: soprava um vento forte e o mar estava agitado. Amados e amadas de Deus, está escuro, o mar está agitado, sopra um vento forte. E diz o texto do Evangelho: os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E qual é a atitude dos discípulos? Ficaram com medo. Amados e amadas de Deus, mar agitado, está escuro. E Jesus agora vem caminhando sobre as águas e aproximando-se da barca. Os discípulos ficam com medo. É o medo diante do novo, o medo diante daquilo que não conseguem reconhecer, porque não conseguem reconhecer que é Jesus que vem caminhando sobre as águas, e então ficam com medo. O medo é a atitude do homem, da mulher, diante de tantas situações da vida. Nós somos tomados pelo medo diante de tantas situações da vida, diante de tantas situações da existência. E o que faz Jesus então? Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Amados e amadas de Deus, sou eu é o nome de Deus. É o nome de Deus no Antigo Testamento. O nome de Deus no Antigo Testamento, eu sou. Jesus aqui se revela para os discípulos: sou eu. Quer dizer, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Não tenhais medo. Jesus convida os discípulos a vencerem o medo. O medo é aquilo que nos aprisiona. O medo é aquilo que nos impede de agir. E Jesus aqui manda os discípulos vencerem o medo. Sou eu, não tenhais medo. Diz o texto do Evangelho, quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amados e amadas de Deus, querem recolher Jesus, mas imediatamente agora a barca chega à margem. Amados e amadas de Deus, os discípulos estão na barca, tempestade, noite escura, e Jesus vem andando sobre o mar. E os discípulos ficam com medo, e Jesus se revela: sou eu, não tenhais medo. Amados e amadas de Deus, tenhamos a certeza também, Jesus está no barco da nossa vida, Jesus está no barco da nossa existência, Jesus está no barco da história. E se Ele está no barco, nós não precisamos ter medo. Se o sou eu, quer dizer o Filho de Deus, está no barco, nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo que
O barco vai navegar, não precisamos ter medo porque a tempestade vai passar, não precisamos ter medo porque o Senhor está conosco. Que esse texto nos ajude a perceber que nos momentos alegres e nos momentos difíceis da vida, da história, da caminhada, o Senhor está no barco, o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor é uma presença na nossa vida. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.